Muitas vezes você faz uma planilha organizando o seu treino todinho, cara. Você faz, deixa tudo, dia a dia, programado. E no final das contas dá tudo errado. E a pergunta do dia é: o que separa quem evolui todos os anos de quem repete o mesmo ano no treino? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico, aqui a gente fala de negócios, investimentos, treino e vida real. E a pergunta hoje é de treino. Então vamos lá, o que separa quem consegue evoluir todos os anos de quem repete o mesmo ano no treino? Primeiramente, eu quero já te falar o seguinte: se você está repetindo o mesmo ano, eu já te dou os parabéns. Que só o fato de você estar treinando, sendo que a maioria de nós tem uma realidade de trabalho, escola de criança, tudo mais, se tiver a mesma idade que eu, se não tiver, às vezes está estudando, está na faculdade, fazendo um monte de coisa, e você ainda consegue treinar, trabalhando e tudo mais, já é uma grande vitória. Então, se você estiver repetindo o mesmo ano, eu já te dou os parabéns, meu amigo. Beleza? Agora, falando aqui da pergunta. Olha só, dentro do meu histórico de treinos, que eu tenho aqui, né, que eu treino, a luta eu treino desde sempre, o que acontece? Eu não faço planilha, não faço nada. Eu tento ir evoluindo sempre, mas não é numa divisão assim de ano, sabe? Olha, esse ano eu fui assim, ano que depois eu fui assado e tudo mais, fui melhorando. Quando eu penso dentro do meu histórico, eu consigo ver uma evolução. Né? E em muitos momentos, às vezes, o que você vai fazer também é frear o atraso. Porque a gente está envelhecendo, então também você tem que colocar o envelhecimento na conta. É como se você tivesse em duas frentes. Você está numa frente aqui subindo, que é o nível do seu treino, mas da outra frente aqui está descendo, ó, que é o que você está ficando velho. Então você tem que tentar equilibrar isso e melhorar, apesar de que você está ficando velho. Então, por exemplo, já falei para vocês aqui em outros momentos, teve um momento que eu larguei a musculação e comecei a colocar exercícios com uma pegada de calistenia dentro do meu treino, né? Que é a flexão normal, flexão de cabeça para baixo, a barra bíceps, exercícios de perna, um monte de coisa. Ok. Coloquei tudo isso. Eu considero que foi uma evolução, porque isso aí me permitiu acrescentar a corrida dentro e fazendo um outro horário, o horário que eu fazia musculação antes, o treino de bicicleta. Então, me colocou assim uma variação de treino. No momento que eu estava fazendo a musculação, era uma outra pegada, era bom também, sabe? O momento que eu fui treinar sozinho, eu treino igual eu tô treinando agora esse treino que eu tô fazendo na academia, é um treino que eu faço todos os dias, eu treino sempre sozinho, saí da turma, sabe? Antes eu treinava na turma. Então quando eu treinava na turma, eu estava sob a responsabilidade do professor lá do momento. Era o professor que organizava o treino. Quando eu passei a treinar sozinho, apesar de ser na academia, eu passei a ser responsável pelo meu próprio treino. Então, isso foi uma coisa muito boa. Porque aí eu pude colocar mais com a minha cara, sabe? Essa coisa de fazer exercício com o peso do corpo é uma coisa que sempre me atraiu. E aí foi legal ter colocado isso aí, fazer isso do meu jeito e tudo mais e tal. Teve um momento que eu estava treinando com a turma e eu queria fazer esses exercícios e muitas vezes entrava em conflito com o que você estava fazendo no dia. Por exemplo, dentro da arte marcial se faz muita flexão de braço, sabe? Então, às vezes, você faz flexão de braço na segunda, faz na terça, faz na quarta. Eu hoje, por exemplo, eu elegi um dia para fazer flexão de braço. Geralmente é na segunda-feira, sabe? Então, aquele dia é o dia que eu tenho para flexão de braço. Aí eu faço só naquele dia. Aí eu faço a quantidade maior, faço ela mais concentrada, faço do jeito que eu quero fazer, seguindo a regra certinha, sabe? Braço totalmente esticado, batendo o peito no chão, certinho, cotovelo para trás. Top. Coloco a flexão na regra o máximo que eu posso. Mesma coisa eu treino de barra. No dia que eu treino de barra, é a mesma coisa. Eu tento fazer na regra, passando o queixo da barra, esticando o braço lá embaixo, tudo mais e tal. Mesma coisa, por exemplo, com a questão do treino aí da luta. Tem o dia que eu treino chute taekwondo, tem o dia que eu treino muay thai com clinch, tem o dia que eu treino boxe, tem o dia que é mais chute livre, tem o dia que é mais porrada. Então, cada dia é uma coisa.
Então foi a forma que eu coloquei. E se eu for avaliar nesse aspecto, eu consigo perceber sim uma evolução. À medida que eu fui me tornando responsável cada vez mais pelo meu próprio treino também, foi acontecendo uma evolução, sabe? Porém, o que acontece? Não foi algo assim planejado no sentido de planilha, sabe? No sentido estrutural. Eu acho que tem outros esportes, por exemplo, o esporte de corrida, por exemplo. Eu acho que é mais fácil de você fazer planilhas. Por quê? Porque você tem distâncias, né, cara? Específicas, sabe? Ou então a bicicleta, você tem distância, você tem, olha, fiz 10 km, aí vou fazer, tô treinando para maratona, tô treinando para meia maratona, tô treinando por 5 km, tô treinando por 10, aí você divide os treinos, tudo mais e tal. Agora, uma coisa, por exemplo, tão ampla quanto o treino de luta, ou se você coloca, no meu caso, que são várias lutas, né? Você tem o boxe, tem o taekwondo, tem o karatê, tem o muay thai, tudo junto num treino só, fica mais complicado de você organizar isso tudo, né? De você colocar planilhas e tudo mais e tal. Mas eu tento fazer o ideal, e que eu acho que é o melhor que vocês têm que fazer também, é isso aqui, ó. Faça de uma forma que seja viável para você. No meu caso, se eu estruturar demais no sentido de anotar, papel, planilha, tudo mais, eu não consigo seguir, sabe? Eu tenho que estruturar aqui dentro, aqui, ó, mentalmente. Mentalmente eu tenho que estruturar. Outra coisa que eu tenho que ter estrutura muito certa, muito bonita, horários. Eu tenho aquele horário religiosamente que eu vou fazer o treino. E outra coisa, eu tenho mais facilidade de treinar todos os dias do que de treinar alguns dias. Olha que loucura isso. É a coisa de cada um. Individualidade. Eu tenho mais facilidade, por exemplo, de treinar de segunda a sexta do que treinar segunda, quarta e sexta. Sabe? Eu coloco aquela coisa que eu faço todos os dias, sabe? Eu tenho mais facilidade de treinar de domingo a domingo do que de treinar de segunda a sexta só. Eu reparo que tem muitas vezes que, por exemplo, meus treinos do fim de semana, eles não são obrigatórios. Eu vou se dar, sabe? Mas, por exemplo, tem vários dias que eu tô de boa em casa, que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, se for coisa de passeio, ou se for outras coisas que não seja de passeio, que for coisas de trabalho, ou o que quer que seja, que se eu tô livre, eu vou treinar na academia. Ainda mais que, por exemplo, esse treino aí é um treino de final de semana, que eu tô sozinho na academia e tal, eu vou pra lá, eu tenho a chave da academia, faço meu treino. Mas pode ser um treino de bicicleta na rua, pode ser um treino de corrida na rua, pode ser um outro treino qualquer, até num parque que você faça, ou outro lugar, ou até mesmo em casa. Por exemplo, eu tenho alguns sistemas de treino que eu coloco para fazer em casa. Às vezes eu ficava fazendo um treino em casa, por exemplo, colocava um filme, ficava pulando corda e fazendo musculação, séries de musculação, que eu tenho alguns pesos em casa e tal, enquanto via um filme. Colocava um filme no final de semana, sabe? E aí ia pulando corda, tudo mais, fazendo aquelas séries de musculação e tal, e era muito bom. Então, eu acho que você tem que tentar evoluir sempre, sim. Mas não vamos ficar muito bitolados nessa questão de, cada ano tem que ser e tudo mais e tal. A gente tem que perceber que só o fato de você conseguir treinar na nossa rotina, que é tão cheia de coisas, já é uma grande vitória. Se você conseguir evoluir, top. Eu consigo perceber nitidamente dentro dos meus treinos uma evolução clara ao longo dos anos. Então, se a gente consegue evoluir e tudo mais, se é uma evolução clara, lindo. Mas só o fato da gente treinar, meus amigos, já é uma grande vitória. Me falem nos comentários o que vocês fazem, qual que é a realidade de cada um, se você pega, planilha tudo, se você faz de uma forma mais organizada do que a minha, se você faz de uma forma mais bagunçada do que a que eu falei, que é a minha, que eu gostaria muito de saber. Muito obrigado a todos que estão acompanhando, até o próximo vídeo.